Bom, boa noite. Vamos continuar aqui no nosso encontro sobre roteiro. Ontem a gente começou a falar sobre argumento, hoje vamos continuar falando sobre argumento. Como eu tinha falado, o argumento é para mim a parte fundamental da escritura do filme. É aqui onde você vai destrinchar a tua história, onde você vai conhecer os personagens, conhecer os casos, o porquê da sua história, para onde a sua história vai e como essa história vai acontecer. Então, escrever argumento é fundamental. É fundamental você, antes do roteiro, fazer esse texto bem feito, o máximo de informação possível, né? Como eu falei, colocando entre 2 e 5 páginas quando for um curta-metragem, um pouco mais quando for um longa-metragem. Dentro dos editais, normalmente também vai falar quantas páginas esse roteiro tem que ter, né? Vamos lá olhar aqui, ó, no roteiro do Carrinho de Rolimã. Queremos uma fotografia estável, utilizaremos tripés nas cenas de movimentos e traveling para manter a estabilidade como no momento da corrida. Então, eu estou falando aqui como é que vai se dar mais ou menos essa fotografia do filme. Como é que vai dar o estilo, nem a fotografia, o estilo do filme. Eu não quero é um filme de corrida, mas eu não quero uma movimentação, aqueles movimentos bruscos, né? Eu tô pensando mais em uma coisa mais estável, mais como a gente vê, por exemplo, nas corridas de Fórmula 1 ou até no atletismo, né? Que a câmera está em movimento brusco, mas ela não treme. Então eu quero passar isso. As pessoas, quando lerem esse argumento, normalmente esse argumento vai ser distribuído para o diretora do filme, para um canal de TV ou em um edital. Esse argumento não vai ser passado para a equipe completa, né? Sempre para peça em tudo, eu quero descrever o filme inteiro ali, só um pensamento do filme, na verdade. No roteiro, a gente não vai colocar esse tipo de observação, que vai ser treve, vai ser tripé, isso a gente não vai colocar. A gente vai colocar só aqui no argumento para a gente pensar. A outra parte aqui, ó, no início do filme, que começa com um pesadelo, utilizaremos um ar sombrio, um som bem trabalhado e com um suspense para captar a atenção das crianças que gostam de assistir filme de terror. Então, eu tô descrevendo aqui esse início do filme, né? Como não é necessário você escrever o final, não é necessário. Não, mas é necessário que você fale coisas importantes do filme, coisas importantes. Se você quiser escrever o final, ok. Se não, ok também. Mas eu estou colocando aqui que vai ter essa parte de terror. Eu pensei na ideia de atrair as crianças logo de início. Não é uma história de terror, mas eu quero chamar a atenção das crianças logo quando começar, para evitar que elas fiquem dispersas. Então, eu já pensei em trazer uma coisa de impacto. Quando você vai escrever para criança, você tem que botar coisa de impacto, porque é rápido a criança perder o foco, né? A gente adulto já então imagina uma criança. Como um exemplo, o Hitchcock, né, que foi grande escritor de suspense, é, ele falava que ele gostava nos filmes dele colocar uma cena de impacto logo nos primeiros 7 minutos. Bota uma morte, bota um acidente, que aí você já chama a atenção da pessoa. Porque uma pessoa quando vai no cinema, ela vem da rua, com o trânsito, tá estressada, sai do trabalho, tá com fome, tá suado. Ela senta lá, ela tem muita coisa na cabeça. Então tu chama logo a atenção dela para ela não perder nenhum momento do filme. Você já deixa ela presa ali naquela história. Isso é um exemplo, não necessariamente você vai precisar seguir isso, mas é uma forma interessante de se pensar. Eu usei também esse motivo nesse argumento aqui, nesse filme que eu coloquei. Na verdade, eu descobri isso depois que eu vi o filme, eu descobri essa fala depois que eu tinha feito o argumento. Mas isso é interessante que também as histórias elas se comunicam. Então, muitas vezes você vai ver uma história, vai pensar numa história que já tem, sabe? Então é bem ficar ligado nisso, que é uma coisa que é bem normal. É, a gente vai agora falar sobre o roteiro, né? É isso, o argumento é essa parte importantíssima. E é daqui desse argumento que vai sair o roteiro. É dessa estrutura aqui, de toda essa história, que a gente vai começar a falar do roteiro, que a gente vai passar a descrever as cenas de uma forma técnica que o roteiro tem que ficar. É,
o roteiro, ele todo os profissionais do set vão pegar esse roteiro. Os profissionais que estão lá, o diretor de fotografia, o diretor de áudio, eles vão pegar esse roteiro vai passar na mão deles e a partir daí eles vão construir a estética do filme. Então, quando o roteirista pegar lá a tua história e ver essa corrida, ele que na verdade vai pensar se vai usar traveling, se não vai usar. A diretora do filme vai pegar, é a primeira pessoa que vai pegar nesse roteiro, vai conversar com quem está fazendo direção de fotografia e vai passar a visão dela. Ah, olha só, eu quero essa cena assim bem lenta e tal. Essa cena da corrida eu quero uma coisa assim bem emocionante. Ou então não, eu quero uma coisa assim, muita aventura, a câmera tremendo e tudo mais. Eu coloquei isso no argumento, mas isso, como eu falei, um argumento, é um documento de venda, né? Você faz esse argumento para botar no edital, para mandar para um diretor que você queira que dirija o seu filme e tal. Então você manda alguns detalhes que vão ser usados ou não, né? Então o roteiro ele tem que estar bem descrito, os personagens, como é que vai fazer, o que tá tudo em cena, todo o quadro tem que estar bem descrito ali. A gente vai ver aqui, ó, no roteiro do Carrinho de Rolimã, cena 1, este quintal dia. Isso é o cabeçalho de cena. O que cada coisa quer dizer aqui? Cena 1 é a primeira cena, né? Então sempre quando a gente tiver um quadro, a gente vai ser essa primeira cena, uma foto, primeira cena. Se eu mudei de ambiente, se eu mudei se eu tive uma mudança brusca na história, eu vou para uma outra cena. Se eu tô na sala, vou pro quarto, tô numa cena 2. Se eu sair do quarto, vou pro banheiro, cena 3. E assim vai. Este é que tá dizendo que é externo, uma gravação externa. Ou posso botar este ou int, quando é interna. Quintal é o lugar. A gente vai gravar isso num quintal. E dia, aí eu posso escrever dia, manhã, tarde, noite, final de tarde. Se eu quiser que tenha seja uma hora específica, eu posso botar meia-noite, meio-dia e meia. Isso se eu quiser a hora específica, né? Se isso for importante dentro do roteiro. Né? Por exemplo, se o roteiro, todos os dias, às 12 horas, ele vira lobo. Então eu tenho que colocar lá 12 horas, a hora do relógio. Então é importante. E aí o quintal é isso que eu falei. Pode botar casa, banheiro, laje, campo de futebol, carro, enfim. É o ambiente que está se passando na cena. Depois a gente vai para a ação. Aí tem aqui, ó, Dandara, uma menina de 12 anos, negra, cabelo black power, de pijama, é acordada bruscamente por Júnior, um menino negro de 12 anos, cabelo raspado, camiseta e bermuda simples. O tempo está chuvoso e escuta-se o barulho de ventos batendo as portas e as janelas. Isso é ação, é o que está acontecendo na cena. Eu descrevo essa ação inteira. Eu falo que como é que tá a Dandara, que ela tá de pijama, que ela vai ser acordada bruscamente pelo Júnior, que tá de cabelo raspado, camiseta, bermuda, que o tempo tá chuvoso. Então eu tô descrevendo tudo que tá acontecendo ali. Aí eu continuo aqui no personagem, Júnior. Aí tem o nome do personagem, Júnior, e tem o diálogo. Acorda, Dandara, acorda. Acha que tem gente no jardim. Isso é o que o Júnior tá falando para Dandara. Então já tá vendo que a formatação tá diferente e o nome dele tá diferente. Isso é a formatação de roteiro. Cada página dessa, escrita desse formato, é 1 minuto. Então você tem que usar essa formatação master para você entender quanto tempo tem teu filme, quantos minutos tem seu filme, né? O roteiro é isso, é essa descrição da cena sem mexer. Você não pode colocar opções de câmera. Você tem que falar o que está acontecendo dentro da cena. Aí por hoje a gente vai parar aqui. Amanhã a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre roteiro e continuar para dar conclusão nessa oficina de roteiro. Assistam o filme, peguem o filme, assistam a todo display que tem lá, assistam o filme na TV Caiçara. É muito importante assistir filme para a gente conseguir fazer roteiro
e fazer um bom filme. Até amanhã.